e muito vibrante, muito... a gente até usa uma frase que tem dias, né, que parecem anos e anos que parecem dias, né? Então a gente vivenciou dias que pareciam anos e anos. Tinha um chefe lá que sempre eu chamava a pessoa para fazer reunião, e teve um dia que ele chamou, toda vez você chama a pessoa para fazer reunião, não sei o que, ele disse, olha, eu estou chamando, dia que não for ninguém, aí eu deixo de chamar o pessoal, mas mesmo assim eu vou continuar insistindo. Nessa época eu não lembrava que existia família, eu não lembrava da minha vida pessoal, era uma correria, mas era uma correria, mas assim, muito gratificante. Não tínhamos uma preocupação com se dar a fazer, a gente fazia. Às vezes os momentos difíceis eles mobilizam muito mais do que aqueles momentos de maiores facilidades. Foi um movimento que eu acho que não teve em Natal um movimento tão singular como esse. Não, o movimento sindical é algo que apaixona. Todos participavam naquela época com amor, com garra, com tudo que tinha de sangue, nós participávamos no meio da rua, entrava no instituto de madrugada para bater as nossas reivindicações, todo mundo ali junto, todo mundo organizado e vencemos. É interessante até contextualizar um pouco o que foi, né? Que momento era aquele no nosso país, né? Nós tínhamos acabado de sair da ditadura, estávamos vivendo ainda uma transição, foi elaborada a Constituinte, teve uma eleição para os constituintes, então o mundo e o Brasil estava fervilhando nas mudanças profundas. Todo o processo político histórico do Brasil estava em discussão. A gente começou na Simpas, né, que era a associação, na época não tinha um sindicato, e participamos de uma greve histórica de 1987, né? Foi quando a gente teve a atividade mais forte no movimento sindical. Mas como a associação era muito limitado a atuação sindical. Foi quando começou o movimento de criação de sindicatos, né? E a gente, junto com o grupo que tinha da associação, praticamente já fazia uma atividade de sindicato. Foi nessa época que houve o movimento da reforma sanitária e a Simpas, na época, encampou, organizou o nosso movimento contra a maneira como estava se dando a reforma sanitária. E aí foi quando eu me engajei também no movimento e na Simpas. Já em Mossoró, nós fundamos uma associação lá, que foi uma espécie de experiência para mim inicial sobre o movimento sindical, né? É uma associação ainda muito precária lá em Mossoró, mas fizemos lá movimento lá e tudo mais. Quando vim para cá, encontramos amigos, né, que houve essa minha compreensão em relação à questão sindical, e nós se juntamos para formar uma associação que foi formada a duras penas, com muita discussão, que foi também um momento muito assim fervilhante, vamos dizer assim também, e que desandou na questão de fundar um sindicato. Nós começamos um processo de organização que foi um tanto quanto difícil, porque o servidor público, à época, não podia se organizar, né, sindicalmente enquanto categoria, nem podia ser filiado a nenhuma entidade sindical. Havia uma proibição legal, a Constituição não permitia, né? Mas a situação fática, não é, leva justamente as pessoas ou os grupos a reagirem em determinada situação. De fato, em 88 foi quando o servidor público ele passou a ter o direito de se organizar através dos sindicatos. E nós éramos ainda associação. A Simpas era exatamente um modelo de organização que os servidores tinham de um modo geral. Os servidores não eram proibidos de fazer sindicato na ditadura militar. Então, o que nós tínhamos, na verdade, eram associações, e a imensa maioria das associações eram meras associações assistencialistas. A Simpas surgiu, então, num pequeno, minúsculo cubículozinho no edifício Rio Branco, né? Dois funcionários, para ser mais preciso, né? Inicialmente quebrando a cabeça com os convênios, com cheques sem fundo, com os problemas que adivinha do modelo assistencial anterior, né? E ao mesmo tempo começando a se articular nacionalmente, porque aqui a gente estava muito incipiente, mas em alguns estados o processo de associação em transformação para o sindicato já era mais forte.
E aí nós participamos ativamente, fui presidente da Simpas na época, né? Foi uma chapa bem ampla, né? E a gente começou a articular. Na fundação da Simpas, para fundar o sindicato, aí foi criada uma diretoria provisória com representante do ex-INPS, ex-IAPAS e ex-INAMPS. A gente fundou ainda na Simpas, uma direção provisória que Expedito representava o INAMPS, Antônio Carlos, o INSS, e o menino Alexandre, que na época a SUCAM era a nossa base também, e ele respondia. Então eram setores bem divididos, com características diferentes, né? Apesar de ser tudo da Previdência Social, mas tem características muito diferentes. O que unia, na verdade, era muito mais a política salarial. Até eu acho que até uma parte do pessoal tem que ter complementação de salário mínimo, salvo engano, né? Naquela época. Você tem uma ideia, a gravidade do final do regime militar, do ponto de vista dos servidores públicos. E aí, por conta dessa situação caótica do servidor, que não viveu uma situação quase de pobreza, né? Então, houve esse processo de organização, independentemente de uma formalidade legal. Havia uma pressão popular nas ruas dos servidores públicos pela sindicalização, mas isso era muito forte em alguns estados, né? Então, quando nós começamos a ter contato com os servidores dos outros estados, que tinham uma articulação mais forte, que já tinha modelo sindicalista, inclusive alguns que já tinham memória anterior, né? Quer dizer, muitos sindicatos nossos já tinha gente que participou de movimento sindical antes da ditadura, né? Então, esses trouxeram toda a sua expertise, para poder formar sindicato. Então, essa articulação nacional começou a haver uma participação nossa aqui da Simpas nesse movimento nacional. As cabeças, as pessoas, o mundo pensante, as disputas, né? As disputas internas, as disputas do momento político que estava vivenciando, a disputa na Constituinte, né? E aí nós começamos a criar todo o embasamento e decisão política de criar o sindicato. Nós fundamos o sindicato no dia 31 de janeiro de 1989, no Colégio Marista, no final de uma tarde. Tinha bastante gente. Vem a primeira eleição para escolher o presidente, que, para minha alegria, foi uma mulher. E a campanha de filiação foi muito boa. E na gestão de Lourdinha, inclusive antes de comprar a sede, nós tínhamos uma sala alugada ali no 21 de março. Na Avenida Rio Branco, no edifício Barão do Rio Branco, na Avenida Rio Branco com se não me engano é João Pessoa, parece, né? Ali na esquina, no terceiro andar. Uma salinha pequenininha, né? A gente fazia atuação lá. A gente não tinha local para se organizar, as primeiras reuniões nós fazíamos no meio da rua, debaixo das mangueiras. Quando precisávamos fazer uma reunião mais ampliada, uma assembleia, a gente tomava emprestado, assim, o auditório dos sindicatos comerciários, outra entidade que pudesse nos oferecer um espaço. No início eram as salinhas acanhadas, nós não tínhamos nem espaço para reunir, mal dá para reunir só a diretoria, né? Então, assim, a gente alugava espaço para fazer assembleia, ou pedíamos aos parceiros do sindicato também para fazer assembleias locais, né? Para nos ceder os espaços. E quando deu, compramos uma sede, né? Construímos a sede com muitos sacrifícios, com muitas dificuldades. Enfrentamos e faltou recursos. E como faltaram recursos, nós tivemos que recorrer a sindicatos parceiros, fizemos rifas, feijoadas, eventos para angariar recursos. Mas no final, terminou a sede e a gente ainda ficou devendo a 2 sindicatos. Mas assim, eu acho que foi uma grande conquista, porque com grandes sacrifícios nós construímos a sede que hoje tem auditório. E assim, funciona a contento para atender determinadas necessidades da categoria. Uma tentativa de evolução democrática. Porque antes, a minha chapa ganhou, então ficou só uma posição política dirigindo a categoria. E na gestão colegiada, nós tentamos democratizar a gestão, em que todas as forças políticas, em todas as posições políticas, tivessem vez proporcionalmente. À medida que as chapas que concorreram, na medida dos votos, da quantidade de votos que tiveram, elas podiam participar proporcionalmente, indicar membros para a direção do sindicato. Foi uma experiência válida até certo ponto,
mas eu acho que não funcionou muito bem. Não teve assim aquela o mesmo desempenho de quando é uma chapa só que é cutucada pela oposição e tem que fazer, tem que corresponder, né? Então, assim, como estava todo mundo junto, aí não tinha oposição. E aí, como não tinha oposição, as pessoas meio que se acomodam. A principal dificuldade era quebrar, né, o medo. Eu acho que foi a repressão, né, dentro da instituição. Hoje não, hoje a coisa é mais light, digamos assim, mas no início não foi fácil. No início era a questão financeira, a gente não tinha recurso para se deslocar, ficava peregrinando pelos gabinetes, fazendo rifa, fazendo coisa para juntar alguma grana para a viagem. Então, a dificuldade maior era a questão financeira para deslocar esse pessoal. Então, hoje, com o movimento, depois que criou o sindicato, passou a ter uma receita mais estabilizada, as coisas foram melhorando e hoje... Mas na época a gente peregrinava mesmo. E que o Fábio lembrou aqui, aquele tempo, é muito difícil, né? E nós, teimosamente, fizemos todo o movimento naquela época, embora precariamente falando, né? Porque não tinha dinheiro, não tínhamos nenhum tipo de renda. A gente fez várias viagens, me lembro até disso aí, com o nosso próprio bolso. A gente tinha um carro velho que a gente usava das pessoas. A gente dormia em casa de amigos, né, para fazer campanha no interior, para fazer o movimento. Então, assim, no início era uma situação muito até romântica, né? A gente queria mudar o mundo e vamos para a luta, sem ter nenhuma condição de fazê-lo assim. As maiores dificuldades de sempre que o movimento sindical enfrenta, né? Que um dirigente sindical enfrenta. Problemas administrativos com alguns gestores, descumprimento de algumas decisões judiciais por parte de alguns gestores, dificuldades financeiras. O sindicato, de qualquer forma, né, ele é um sindicato estadual, mas as lutas, elas são sempre de caráter nacional, porque nós fazemos parte dos servidores federais. Às vezes a gente entrava em greve em um determinado momento, outro estado só ia entrar lá na frente. Essa foi a principal dificuldade que eu considero, né, encontrar de unificar a luta nacionalmente. Hoje o movimento sindical está vivendo uma crise. Está vivendo uma crise profunda, né, diante de toda essa estrutura que o capital conseguiu, né, montar, e os governos, né, que alimentam, né, que estão associados ao capital, faz com que haja essa retração por parte da luta dos trabalhadores. A corte de ponto, o governo negocia uma coisa e faz outra, de acordo com, eu acredito que seja de acordo com as condições do governo, né? E a gente fica, muitas vezes agora, a gente negocia, ele negocia e não cumpre, volta tudo atrás. A gente hoje está trabalhando para segurar aquilo que conseguimos atrás. Para você se dirigir a uma pessoa, a um deputado, a um ministro, hoje o único que a gente nós temos acesso é o ministro da Previdência, porque é daqui do Estado. E hoje com o presidente da Câmara, que também é daqui. As autoridades que não nos recebem, não interessam por nada mesmo, não. A primeira grande conquista foi a própria legitimação da organização sindical. A segunda grande conquista foi a recomposição. A greve de 87, né? Acho que foi de 87, ela foi fundamental, porque ela calcou um patamar completamente diferente. Nós saímos aqueles servidores realmente muito mal pagos para servidores que poderiam pelo menos comprar alguma coisa no comércio, pelo menos andar na rua e alguns comprar um carro. Uma coisa que nós temos hoje, pessoal do ex-INPS, né, que hoje é INSS, uma conquista que veio daquela época é hoje que a gente chama de PCCS, que foi da greve de 87 que conquistamos isso, e ao longo do tempo hoje ele está concretizado, depois de muita luta, né, até partir para a via judicial. Na nossa gestão, nós ganhamos, naquela difícil, né, os 100%, todo mundo. Depois ganhamos os 84% todo mundo.
Então, assim, e aquilo ali foi um reconhecimento que havia uma união muito grande, né? Após o movimento nacional de greve, que passou quase 13 meses, nós ganhamos 34%, perdemos 30%, aí a briga continua ainda, mas é uma questão jurídica, e aí os pormenores jurídicos são muito complicados, muito complexos para a pessoa, né? Mas a luta continua. Conquistas unificadas, o regime jurídico único, a Lei 8.112, onde nós participamos ativamente, ou seja, o movimento sindical participou ativamente, contribuiu muito, né, para a elaboração da lei. A outra conquista que eu considero foi a construção da assessoria jurídica. A maior conquista foi a organização, a união dos servidores, né, do INSS, do INAMPS, né, e da DRT, né, do Ministério do Trabalho. Então, foi essa conquista aí de unir, de organizar, de lutar pelos direitos, pela melhoria salarial, melhoria das condições de trabalho. Então, isso faz parte da história do Siniprev. Materialmente falando, a maior conquista foi justamente a incorporar a luta jurídica pelo reconhecimento do direito à incorporação dos 84 pontos de 32, que é de 1990, e o PCCS. Agora, do ponto de vista político, nós tivemos assim um ganho também efetivo, né, no processo de organização e da luta. O interior, né, realmente é uma das dificuldades, né, que todo sindicato tem, porque é você estar presente também no interior. E todas as gestões do Siniprev sempre tiveram esse cuidado de estar presente. O Mossoró, por exemplo, é bem organizado nesse aspecto, né, porque tem uma diretoria própria lá, tem estrutura física, né, sede de boa qualidade, né? Como a gente já tinha associação e a gente pensou, né, o primeiro patrimônio que nós conseguimos lá foi essa área de lazer, a área para construir essa área de lazer. Com a construção da área de lazer, a gente tinha também, paralela a essa área de lazer, uma sala alugada, né, que funcionava a direção administrativa do núcleo. E com o tempo a gente também, hoje nós temos uma área lá, uma sede administrativa, que é patrimônio do sindicato. É o único núcleo organizado que nós temos no nosso estado, é o núcleo de Mossoró e região. Nós tivemos um momento que nós fizemos uma greve e o superintendente, e foi muito, por um lado foi hilárico, né? Foi hilário, e foi assim, todo mundo, lá vinha uma carroça com um servidor do INAMPS até na carroça, imitando o superintendente, todo vestido, e lá vinha, e quando chegou, tinha uma Kombi, e essa Kombi tinha que se subir para fazer os discursos, né? E nesse discurso tinha um hino, que tinha um menino que ele era muito, como é que a gente diz? Ardiloso, ele era muito versátil, e ele era muito bom o movimento, ele escreveu lá e a gente foi, graças a Deus, que na hora que eu subi, comecei a cantar, mas eu, né, gordinho assim como eu sou, e resolvi descer, e os meninos ficaram cantando. E era uma música bem engraçada, né? Que era no calor da vaquejada, só com outro assunto. E foi filmado, e esses colegas que ficaram em cima da Kombi, foi aberto eles foram responder processo criminal, foram condenados para irem para a colônia penal, por conta dessa cantoria. O processo em si, ele é de calúnia e difamação, mas ele é bem interessante, porque as coisas que estão escritas lá, que foram atribuídas, por exemplo, a mim, a Jair e a Nelson, na verdade não foram ditas por nós. Então eles gravaram todo o movimento, pessoas, algumas inclusive não eram nem da Previdência, que tiveram a oportunidade de falar no ato público, então tudo aquilo que foi dito foi atribuído a nós. Foi montado toda uma lógica, né, que muitas vezes a justiça, né, funciona assim, né? E apesar de ter sido arquivado pela Polícia Federal, mas foi conseguido retirar do arquivo isso. Era bom lembrar também que o superintendente era um juiz aposentado, né? Então, provavelmente, ele conseguiu, com as facilidades dele, reativar esse processo, e o processo foi no final. Mas esse movimento foi feito, né? A gente cumpriu uma pena, mas a pena de prestação de serviço, né? A comunidade, no Alfredo Gugel, né? Foi bem interessante. Para mim, como eu estava na época estudante de medicina, foi um estágio. Era uma época muito difícil, porque
Os governos federais eram totalmente avessos ao movimento sindical. Não, era coisa sem dó, sem piedade, era braba a coisa, né? A gente arriscou muito naquela época. Agora, a gente teve a sorte que o movimento realmente segurava a barra, né? Nós tivemos Dorota Werneck, Dorota Werneck era ministra da Previdência, não é isso? Do Collor, não foi? E foi pela primeira vez na história que o movimento invadiu um ministério. Isso é importante relembrar. A gente tivemos uma convocação, né, em Brasília, todo o Brasil todo foi para lá. E na época daquele movimento, nós lá mesmo houve que havia um problema de negociação, o governo não queria nem falar com a gente, e a greve foi mais de 2 meses já, coisa já, né, difícil pra caramba. Então, ficamos 100 e poucas pessoas lá em cima, ocupamos o ministério, pacificamente, é lógico, solicitamos sair de lá só com uma negociação direta e com a ministra na nossa frente. Ela fumava e o cigarro tremia assim, não me lembro muito bem, o cigarro tremia assim, aí ela ligou para um monte de gente lá, a gente lá no governo dela, e ela, lá para meia-noite, disse, olha, eu vou falar com o presidente, falar com para a negociação. E de manhã veio a informação que realmente o governo oficialmente aceitou a negociação. Então, ia receber a comissão pela manhã e a questão estava, né, teve que ocupar. Aí a gente desceu, e aí o professor fez assim um corredor, né? Foi belo, todo cansado, com sono. Aí cantando a Internacional, olha, a gente parecia uns heróis de guerra. Um ato muito extremado para a época, né? Uma coisa, embora pacífica, mas foi uma ocupação de um ministério. Nunca ocorreu isso. Havia plenários unificadas, assembleias unificadas. Assim, as greves ocorriam nas categorias, mas uma reforçava a outra. A Previdência ajudava a Universidade e Previdência, era muita união nessa época. Tanto é que nós tivemos um papel fundamental na derrubada do governo Collor. E isso, a nível nacional, o movimento era assim. E houve muita pressão do movimento também, no Congresso, e naquela época, naquela turbulência, né? Naquele momento histórico de impeachment do governo Collor. O governo Fernando Henrique Cardoso, né, realmente foi de muitas derrotas do movimento, né, de muito ataque. Né, nós tínhamos que realizar caravanas, né, como a gente chegou a um movimento em Fortaleza, ele estava havendo uma reunião eu acho que era de chefe de estados de vários países, né? E a gente foi para lá para fazer um protesto, fazer um movimento. Quando estávamos próximo de Fortaleza, o nosso ônibus foi preso lá, todos nós tivemos que descer, o ônibus voltou para Natal e nós ficamos uma noite lá sem ter como tivemos que esperar ônibus, acho que em Aracati, né? Tivemos que esperar ônibus de linha para a gente entrar. Mesmo assim, ainda entrava agentes federais, né, da Polícia Federal, para identificar se alguém ia para a manifestação. Né? Tudo calmo lá, tivemos que jogar as bandeiras, o material de divulgação, tudo que a gente levava para protestar, tivemos que jogar fora. E realmente, né, foi muito difícil esse momento. Nós estávamos assim, num pátio, né, próximo, ficou assim quilômetros de onde estava havendo a reunião das lideranças mundiais. E os helicópteros, né, ficavam assim sobre nossas cabeças, né, apontando armas, né, foi muito assim, foi uma das cenas mais violentas assim do poder repressivo do Estado que eu já presenciei, né. Os sindicatos passaram a ser governo, ao invés de deixar de lutar pelo movimento sindical, pelo direito dos trabalhadores, não o direito do governo. E com isso a gente sentiu que a CUT, que era a central ao qual nós estávamos ligados, também aderiu totalmente ao governo, né? Essa é a nossa avaliação. Outras pessoas podem até ter uma posição diferente, mas é a nossa avaliação que achamos sobre isso. E com isso a gente diz, não, para que estar ligado a uma central quando ela não está mais representando o direito dos trabalhadores? Está mais defendendo o interesse do governo do que dos trabalhadores. Aí começou a luta na questão de se desfiliar dessa central. E conseguimos isso
no congresso estadual, ali realizado na margem da Lagoa do Bonfim, né, quando teve essa desfiliação, a base, principalmente, que empurrou para a gente tomar a decisão. Então, foi um momento histórico e não dependia da nossa vontade de segurar ou não. Nós nos filiamos da CUT, primeiro do que a nossa federação. A gente se desfiliou aqui no Rio Grande do Norte, depois, algum tempo depois, foi que a federação se desfiliou. A desfiliação foi no ano da administração do colega Francis Mar. A outra questão seria sobre aquele processo de mobilização da categoria com relação à carreira mais especificamente voltada ao INSS, né? Então, teve um momento em toda essa luta que foi um momento assim importante demais, que foi a greve de fome. Foi uma decisão de 7 companheiros, né, de fazer essa greve. A princípio pela luta do retorno dos 84, mas abriu-se a possibilidade de uma negociação com relação à reabertura da carreira a partir do momento que os 4 companheiros que ficaram até o final da greve, que ultrapassaram os 30 dias da greve de fome, né, tiveram uma conversa com a então candidata, né, a presidente da República, que é a Dilma Rousseff. E a partir dali se iniciou, né, um diálogo com o governo por dentro da Casa Civil, junto ao planejamento e também por dentro do Congresso Nacional. Então foi todo um processo de negociação, onde nós conseguimos incluir dentro do projeto de lei do DENIT a reabertura, né, da carreira do INSS, e aí foi toda uma luta, mas registrando aqui que a greve de fome ela teve uma dimensão nacional. E o Sindiprev ele foi fundamental nesse processo, ele deu todo um apoio aos companheiros que tiveram que passar bom tempo por dentro do Congresso, negociando com os líderes dos partidos e tal, do governo. Olha, a mensagem que eu quero dar nesse momento, primeiro é de muito carinho, né? E quero aqui fazer um depoimento assim do amor que eu sinto pelas pessoas que conviveram comigo, as pessoas que fizeram a Previdência, que fizeram os movimentos, os que estavam dentro da chapa, dentro do sindicato, os que não estavam. E vale a pena isso, vale a pena apostar no humano, lutar coletivamente, ser tolerante, né? E nunca perder a esperança de cada vez mais um país melhor. Se não houver luta sindical, se não houver o empenho de todos os trabalhadores, né, nessa parte aí, não consegue muita coisa não. Avança, mas não da forma que a gente desejaria. Então, minha esperança é que hoje os servidores novos que estão sendo aí agregados ao nosso quadro de funcionários também despertem para o interesse de se filiar ao sindicato, porque luta fora do sindicato não consegue alcançar muita coisa não. Eu deixo a mensagem de desejo de muito sucesso, de muitas conquistas, de muitas vitórias. E lembrando que é na união que a gente consegue isso. O movimento ele é eterno. As pessoas não podem baixar a guarda, né? Eu acho que o movimento, como ele é contínuo, tem que ser aperfeiçoado, reavaliado, procurar os caminhos e a luta continua. Não temos opção, é luta, luta e luta. Tem uma frase que ela foi colocada desde o nosso início do movimento, né, tanto nacional como estadual, que mexe, ousar lutar, ousar vencer. Sobre os 25 anos, né, o que eu desejo é que o Sindiprev tenha uma vida longeva, né, que seja sempre essa referência, né, do sindicalismo no Estado, né, pelo compromisso, né, da categoria, pelo compromisso de quem dirige o sindicato, né. Não há no histórico das gestões do Sindiprev nenhum caso de denúncia de corrupção. São sempre pessoas que cuidam bem do patrimônio da categoria. Nunca se foi à justiça, né, eu repito. Isso é um exemplo muito grande, porque a gente vê outros sindicatos que terminam, né, as disputas na justiça, com agressões, com briga, com confusão. No sindicato, no Sindiprev, nunca aconteceu isso, né? Isso é um patrimônio, né, da história do movimento sindical no Rio Grande do Norte. Eu acho que a mensagem é de continuar lutando. A grande lição foi acreditar e foi lutar. É um grande filósofo do direito que ele diz que o direito acontece na luta. Se não houver luta, não há direito. E desejar aí a todos que é importante estar presente, seja
ativo, seja aposentado, mas é necessário estar presente porque essa casa é a casa que nós podemos estar dentro dela, construindo um futuro para os nossos filhos. A mensagem é que a gente precisa usar mais, né? Somente a nossa luta, com a nossa luta nós vamos conseguir mudar a realidade que aí está. Os que vão ficar, os que vão entrar e os que já saíram, eu peço a eles todos que não deixem o movimento morrer, que continuem na luta, que pouco ou muito, tudo que eles fizerem pelo movimento sempre será bem-vindo e será útil, necessário para os que vão ficar, continuar a luta. Então, aos colegas que estejam nos vendo, estejam nos assistindo, não há luta que não seja, que a base não esteja envolvida e não esteja consciente e interessada de um projeto coletivo. Não adianta eu levar minha vantagem pessoal de ser promovido, de ganhar uma chefia, porque isso não vai melhorar a qualidade nem do nosso atendimento, nem a nossa qualidade de vida. Então não adianta você imaginar que não, nós vamos para Brasília negociar com o ministro, vamos para Brasília negociar com o secretário e tal. Sem a base vai ser aquela negociação feijão com arroz que vai só enrolação. E nós só vamos forçar isso se nós tivermos uma organização suficiente, tivermos força política suficiente para pressionar para que o governo nos escute. E não é de interesse da nossa categoria, é o interesse da sociedade. Mas que a gente tem que sair desse mobilismo e ir para a luta. E só vamos sair se a categoria vir junto com a gente. Como dirigente, chama a categoria, chama os associados para voltar à luta, para engrandecer esse movimento, que só com a base presente no sindicato e nas ruas, nos movimentos, enfrentando o governo, que seja lá quem for, é que a gente pode voltar a fazer um movimento, ter um sindicato de luta. Venham para a rua, venham para o sindicato, participe conosco, nos dando força e tornando o sindicato aquele sindicato que nós éramos. Convoco toda a categoria do INSS, do Ministério da Saúde, da DRT, a participar mais ativamente do sindicato. As lutas são muitas, as perseguições também, nós todos sabemos, porque a luta hoje não é só judicial, a luta hoje também é política. Nós precisamos de força, de pessoas que nos dê sustentação, que faça, porque não é só a diretoria que é para trabalhar. A diretoria tem força de vontade, a diretoria se desdobra, mas a base tem que estar presente. O sindicato é diretoria coordenando e a base atuando junto conosco.